que os grupos económicos que mais têm beneficiado da corrupção são exatamente aqueles que continuam a ser poupados na austeridade. Eu recordo que, com o Orçamento de 2013 já aprovado, os fundos imobiliários, que são os grandes detentores e os grandes especuladores imobiliários, continuam sem pagar IMI, sem pagar IMT. Aquelas entidades que conseguiram colocar os seus bens em fundações, que são normalmente pessoas mais ricas, obviamente, e milionários, conseguem não pagar IMT e IMI já referidos, mas também não pagam imposto automóvel, etc, etc. Ou seja, há todo um conjunto de entidades que estão a ser poupadas à austeridade, que são justamente aquelas que mais beneficiaram da corrupção que nos trouxe até aqui a austeridade. Eu aconselhava o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a irem buscar uma parte considerável desse património e já está, exatamente, aos despojos do BPN, porque o BPN foi vendido ao BIC, mas o BIC ficou apenas com a parte boa do BPN. A parte má, nomeadamente as vigarices todas que foram feitas no tempo da SLN, ficaram numa empresa que se chama Parvalorem, que é um bad bank, se quiser, que é detido pelo Estado português, e lá está tudo documentado. Como é que as pessoas saibam o que aconteceu no caso da SLN? A SLN era um grupo empresarial, o BPN era apenas uma empresa da SLN. E a SLN tinha 200 e tal empresas que tinham a sua atividade, e algumas ainda mantêm, sendo que sempre acontecia isto, que era, quando a atividade era lucrativa, o lucro ficava na empresa da SLN. Quando começava a haver prejuízos, os prejuízos eram sucessivamente canalizados para o BPN. Ora, quando o Estado nacionalizou o BPN, nacionalizou a parte má e a parte boa ficou exatamente na SLN, que esteve completamente incompreensível. Como é que em novembro de 2008 Sócrates e Teixeira dos Santos fazem um disparate absoluto desta dimensão, que é nacionalizar a parte má e deixar aos privados a parte boa. Mas de qualquer forma, apesar de tudo, toda a parte má está na Parvalorem e haja vontade política do Ministério das Finanças, haja vontade da Justiça e consegue-se ir ver toda essa documentação. Porque eu vejo a angústia de 1.400.000 portugueses que estão na situação de desempregados ou subemprego e que devem interrogar-se em suas casas, mas por que razão estou eu a passar fome e vou ter um Natal amargurado para que depois pessoas como Duarte Lima, Oliveira Costa, Exaltino Moraes passem os seus natais em grandes mansões com as suas famílias e netos à custa do dinheiro que tiraram de um coletivo que é de todos. E uma certa decepção com o comportamento do Ministério Público, porque não vejo da parte do Ministério Público a mesma vontade e a mesma energia que eu tenho em que os problemas se resolvam. Quando apresento no Ministério Público uma situação em que a empresa do Metro do Porto resolve comprar, em reunião de Conselho de Administração, por cerca de 9 milhões de euros, um terreno que vale 5 milhões, ou seja, lesando os bens públicos em 4 milhões, quando vejo este caso ser arquivado com a justificação de que não se sabe onde está o dinheiro, eu começo a duvidar da capacidade do Ministério Público em, enfim, resolver devidamente os problemas. Na carreira de quem eu faço de quem sou amigo, portanto faço aqui esta declaração de interesses, mas é uma pessoa incómoda, é uma pessoa que não se dá nos ambientes cortesãos de todos aqueles que andam no interface entre a política e os negócios. E, portanto, é uma pessoa que é incómoda para esse grupo. Mas tenho pena que organismos do Estado sejam utilizados para tentar impedir que as pessoas livremente denunciem o podre que vai na sociedade portuguesa. O general Humberto Delgado dizia reiteradamente: eu tenho medo é que pensem que eu tenho medo. E o Dr. Medina Carreira está nessa linha, eu não tenho dúvida nenhuma que não é fácil, ou para não dizer que é completamente impossível, amedrontar o Dr. Medina Carreira no tipo de acusações que ele faz à podridão que está no regime. E por isso, podem até entrar as vezes que quiserem em casa do Dr. Medina Carreira, e até noutras pessoas, eventualmente até na minha. Mas o regime não passa a estar melhor pelo facto de fazerem muitas buscas ou muitas limpezas às nossas casas. Tenho pena é que o próprio Ministério Público sirvam, no fundo, para fazer como se fosse, para amedrontar pessoas, ou seja, substituírem-se em regime democrático àquilo que a PIDE fazia em regime ditatorial. Isso é que é lamentável.